Boa tarde! E aí, pessoal? Nós estamos aqui para mais um bate-papo livre. Nosso convidado de hoje é o professor Paulo Maurício Peixoto. Vou apresentá-lo. Ele é mestre e tem formação também em doutorado em psicanálise, pós-graduação em psicopedagogia clínica e neuropsicologia. Já tem 3 livros publicados de psicologia comportamentais, são livros de autoajuda. Participou também da Bienal, Sim, participei da. né? E é professor no segmento da psicologia organizacional e recursos humanos. E hoje ele realiza atendimentos para jovens e adultos de 18 e lá vai fumaça. Correto? Depois ele vai passar os dados dele de contatos. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço muito essa oportunidade, por poder um papo. E a gente vai estar falando hoje sobre um assunto que está muito na moda, né, muito falado, que é a depressão. Isso. A gente hoje sabe que a depressão foi rotulada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Então a gente vai dar uma abordada do que é isso, como é que se torna, como se torna uma depressão, uma tristeza pode virar uma depressão, ou como é essa depressão na terceira idade, como que isso pode afetar, como é que a gente pode vê-la lá com aquele paciente que tem um Alzheimer. Vai ser um bom bate-papo. Com certeza, com certeza. Nós estamos aí para isso, né? E eu queria começar te perguntando uma coisa bem simples. Quais são os primeiros sinais da depressão? Como é que você percebe como profissional e como é que a pessoa que está em casa pode perceber que seu ente querido está com a depressão? Bom, uma coisa que eu sempre falo é assim, existe uma diferença entre tristeza e depressão. A tristeza tem um motivo para a pessoa estar triste. A depressão, ela começa com a tristeza, sem nenhum motivo aparente, e vai crescendo com a tristeza profunda. Essa tristeza profunda que a gente tem que cuidar dela para que não deixe ela com a depressão mesmo. Hoje em dia, o que a gente vê, puxando mais para o lado da terceira idade, que a gente nota muito nos consultórios são pessoas com grande solidão, mesmo pessoas à sua volta, ela se torna sozinha. Então, o que eu vejo, uma coisa que eu chego é uma conclusão bem forte e pura. A depressão, ela vem de uma solidão interna que a pessoa tem. Pode, claro que sim, ter tido problemaço, uma separação, uma perda, isso tudo pode levar a uma depressão também. Mas existe um outro lado. Existe uma faixa de idade, né? Todas elas, tirando a pessoa ter alguma patologia, que você pode ter um tratamento da depressão. A depressão está acontecendo cada vez com pessoas mais novas, mais jovens, né? Eu digo assim, eu com uma experiência educacional, eu vejo crianças às vezes com 8, 9 anos, 7 anos, Nossa, já com muito início, novo. sabe, muito novo. E quando você vai ver, pode ter sido com a separação de pais, alguma coisa que seja patológica mesmo dela. Hoje a gente vive num mundo de rótulos. TDAH, TDA, TOC, o que é isso? Transtornos, déficit de atenção, hiperatividade, isso virou um TOD. Para quem é o TOD hoje? O TOD hoje não é mais aquele TOD que a gente toma com leite. O TOD hoje é um transtorno obsessivo desafiador. Olha só, o cara desafia você. Então, a gente pensa ver que de algumas doenças, algumas patologias, vou botar assim, legal, e algumas patologias levam à depressão. O TOD é uma delas. Ele se torna tão dependente de fazer, de desafiar ao outro, a mãe, o pai, o amigo, a esposa, o esposo,
ele vai cair num ciclo de tristeza que pode levá-lo a uma depressão profunda. E a gente tem que evitar que a pessoa caia na depressão profunda e na depressão cíclica. Então essa seria a depressão nos dias de hoje, cada vez mais cedo. E a terceira idade hoje em dia, que é uma faixa de 60 a 65, já está deixando de acontecer nessa área. Está acontecendo uma faixa de 40, 45, 50. Eu atendi bastante gente com 40 anos, 42, nessa faixa, já bem depressivo. Tem a ver até com a situação atual de crise financeira, desemprego, separações. Sim. E assim, é como a gente disse antes. A tristeza tem um motivo. Sim. Estou triste por causa disso. Essa tristeza pode levar a uma depressão, uma perda de emprego, uma separação. E muitas pessoas reagem de formas diferentes. Por exemplo, tem o depressivo, que ele pode ficar compulsivo em comida, em compra, mas geralmente é o contrário. Ele perde o apetite, ele entra numa introspecção, que a gente chama de introspecção psicológica interior muito grande, ele começa a se introspectar, a entrar nele mesmo, falar que está recluso, e essa reclusão dele começar, quando a gente vai ver, ele está começando uma depressão. Eu sempre falo, para todo mundo, que existe uma grande tríade nisso, que é a psicoterapia, o psiquiatra, médico, e a terceira coisa, ele tem que ter fé em Deus. Isso é muito importante. Com certeza. E eu fiz um vídeo recente falando sobre depressão e Alzheimer, que os sintomas são muito semelhantes. E o que acontece? Como é que a pessoa... Eu estou percebendo que a minha mãe, meu pai, meu avô, meu ente querido, ele está começando a apresentar essa tristeza e... isso é passageiro. E de repente já é o Alzheimer nos seus sintomas iniciais. Como é que você vê isso? O que você aconselharia a pessoa? Eu queria só falar uma coisinha antes disso. Eu falo muito, em todos os lugares que for fazer bate-papo, teste, workshops, eu converso muito sobre isso. Depressão não é frescura. A depressão trabalha, a depressão ri, a depressão tem vida, a depressão vai à praia, a depressão vai ao shopping. Então, assim, às vezes a pessoa cria uma máscara e está depressiva. Cria uma alegria, que a gente chama de alegria depressiva. Quando a gente está falando já de um outro lado, uma característica muito forte do Alzheimer, é que ele vai se isolando na solidão. Agora um pouco. Ele cria uma solidão o tempo inteiro. E essa solidão vai levando ele. A gente fala assim, não, ele está esquecidinho. Está esquecidinho, porque não, vamos dar um remédio para ele, que o médico vai dar. Será que já não é um sinal de depressão mais Alzheimer? Porque o Alzheimer hoje, eu comparo ele muito, um percentual muito próximo do autismo. E ninguém falava nele há 3 anos atrás. Bem lembrado. Hoje em dia se fala muito em autismo e se fala muito em Alzheimer. Eu sempre disse a você que eu sou fã dos seus eles são esclarecedores para as pessoas lerem, lerem sobre e ver que seria um bicho de 7 cabeças mesmo? Você acha que é? Não, não é. Não é um bicho de 7 cabeças. No início foi. No início foi porque pega o familiar. No meu caso, você sabe que eu tenho formação em psicologia, mas em casa eu sou filha, não sou psicóloga. Sim. E o nosso confusão, sei lá o que eu vou te dizer, na hora foi um baque. É um baque. Porque eu não vi, me senti muito culpada por não ter visto. Minha mãe já era depressiva e ela tomava medicação para dormir, ainda toma. E para mim ela estava triste porque aconteceu alguma coisa e os sinais foram aparecendo. Eu não fui prestando atenção, como eu te disse.
sempre correndo atrás das coisas, filha, e quando me dei conta ela já estava com Alzheimer fazia 2 anos. Então eu chego a uma conclusão que toda pessoa que tem Alzheimer, ela é depressiva. Porque Sim. eles tomam medicações para depressão Ela também. envolve uma depressão também medicamentosa. Né? Isso é importante salientar. E impressionante assim, também que é rápido. Quando você vai ver, o tempo já foi, a pessoa já está entrando no estágio dela de depressão profunda. Quando você olha, você fala, puxa, será que eu perdi tempo? Será que eu deixei de fazer alguma Se eu coisa? tivesse feito alguma coisa antes, percebido Eu vejo antes, muito né? que no curto espaço de tempo a medicina vai estar protegendo como já está na parte do Alzheimer, assim como em outras patologias como autismo, como cirurgia, enfim, várias patologias que a gente vê e elas vêm sendo derivadas de alguma coisa. E elas geralmente culminam uma depressão. Quando você perguntou sobre câncer, top, né? Uma coisa que ela faz é a gente tem quando a gente teve um aumento de 38% nos suicídios entre jovens. Esses 38% pode ter certeza que 35% a principal causa é a depressão. E ela vem dando sinais que às vezes em caso o pai não vê, ou a mãe não vê, ou o responsável não vê, quando você vai olhar, são pessoas 15, 16, 17, 12. Aí só vai chamar uma atenção maior quando é algum artista. Se suicidou agora há pouco tempo, uma artista mirim de 15 anos. Ela estava depressiva já há mais de 10 anos, desde a perda da mãe dela. 10 anos. Tinha 5. Mas olha só, enquanto estava depressiva. Então, quando a gente vai levando isso para a faixa etária, quando você fala da crise financeira, da perda do emprego, a gente fala assim, puxa vida, então a gente está então já numa faixa de idade de 30 anos, de 30 a 40 anos, 40 a 50, de repente o cara que fez 50 anos, a 60 já não consegue mais um emprego legal, porque ele já está velho no mercado de trabalho. Isso pode levar a uma depressão muito. Entendi. Porque começa a ter outras patologias, a hipertensão, às vezes o esquecimento, que a pessoa fala, eu estou esquecido, é um sinal, lógico, não de Alzheimer. Pode ser sim. Pode ser estresse, né? Advinda do estresse. Uhum. É um outro mal também do cérebro, é o estresse. Meu Deus, o que eu tenho esquecido de coisas simples, eu ando estressado o tempo todo. Esses 20 dias no hospital, acabou comigo. Mas Né? a gente fala também sobre a parte medicamentosa, patologia, e as pessoas tomando remédios de forma descontrolada. E errado, se automedicando. E existem alguns remédios para ansiedade que afetam diretamente a sua parte nervosa, tira a sua ansiedade, mas ao mesmo tempo dá vários lápis de memória e te leva a você ter aquela assim, eu só posso dormir se eu tomar aquele remédio X. Tipo, eu só vou ficar bem o meu dia inteiro se eu tomar o meu Risotril. Eu vou dar o nome, mas o Risotril. Uhum. Uma grande amiga minha chegou um dia e falou assim, Paulo, eu estou tomando 4 vezes ao dia. Nossa, 4 vezes. E ela era gerente de banco. E eu perguntei para ela, eu falei, você está tendo nenhum lapso? Memórias, esquecimentos, esse meio tempo seu? De vez em quando eu esqueço algumas coisas. Há 3 semanas eu soube que ela está muito postada no CS, já desenvolveu uma depressão medicamentosa. Então também pode acontecer isso. Pode. E ela estava muito assustada de estar desenvolvendo o Alzheimer. Meu Deus. Para você ver. Ninguém fala em autismo, em Alzheimer, enfim.
começou a se falar porque as pessoas começaram a desenvolver. E o Alzheimer está acontecendo cada vez mais cedo. O precoce Sim. com 45, 50, Vai. 55 A anos. forte começa com 44. Pois é. Mas me diga uma coisa, você acredita que a depressão tem cura total? Eu acredito muito que a depressão você possa ter uma cura sim, mas depende muito daquela vida que eu falei que é você fazer a sua você fazer a sua psicanálise, a sua fazer esportes, você tomar o seu remédio, seu médico passar, não o que o seu amigo falou, o que o seu vizinho falou. E o principal de tudo é ter uma fé em Deus enorme. Ele é o cara. Ele é o cara. Eu acredito muito. Você juntando essa vida e a depressão tem cura sim, desde que você consiga, lá no iniciozinho, no meio, ou até no fim, quando a pessoa acha que está no fundo do poço. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito. Quando você está no fundo do poço, é a hora que você vai olhar para cima e as estrelas. Você sabe que você pode sair muito. Tá tudo bem. Teu contato, se as pessoas quiserem conversar com você. Bom, Lembro que você é do Rio de Janeiro também, né? Sim, sim. Pode ser Paulo PR. No meu Facebook, eu posto muitos textos sobre a parte comportamental, Paulo Maurício Peixoto. É um prazer muito grande vocês querem entrar, falar um oi para mim, está lá à disposição de vocês sempre. E eu quero agradecer a sua participação, ter aceito um convite para esse bate-papo informal, em qual você toca num assunto muito importante sobre a depressão, e te convido para uma próxima no futuro. Com certeza. Eu te agradeço muito. Deixo um pequeno trecho para você, Luana. As guerreiras samurais jamais se abatem. Elas sempre vão estar fortes, em pé, lutando. Essa é você. Essa é essa, Luana. Tá bom. Teu coração. Tá bom. Gente, esse é o professor Dr. Paulo Peixoto, nosso convidado de hoje. Quem gostou, dá um like, se inscrevam e vamos que vamos. E mais novidades teremos no canal. Um abração, amigo. Abraço grande, beijo no coração. Tchau, tchau.